Filhos e filhas, hoje nós vamos falar sobre um tema importante na vida. Como saber envelhecer, ou como envelhecer bem. E sabe por que eu trato esse tema? Porque esses dias, falando com uma geriatra, ela disse assim: Padre, o senhor tem noção que nós começamos a envelhecer com 28 anos? Fiquei pasmo. Sim, dizia ela, os estudos mostram que até 28 anos é crescente. A partir dos 28 anos, já é descendo a ladeira. Então, quando se fala em envelhecer, a gente pensa na terceira idade, não é não? Você já pensa nos 60, 65, 70. Gente, mas eu estou falando de uma forma jocosa, mas nós já estamos descendo a ladeira. E o que fazemos hoje, nós colheremos amanhã. Por isso tem esse texto maravilhoso que eu quero abrir este Fé em Debate. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Reboem os sinos e escutem o que diz a palavra de Deus. Para tudo há um tempo. Para cada coisa um momento. Debaixo dos céus. Tempo para nascer e tempo para morrer. Tempo para plantar e tempo para arrancar o que foi plantado. Tempo para matar e tempo para sarar. Tempo para demolir e tempo para construir. Tempo para chorar e tempo para rir. Tempo para gemer e tempo para dançar. Tempo para tirar as pedras e tempo para juntá-las. Tempo para dar abraço e tempo para apartar-se. Tempo para procurar e tempo para perder. Tempo para guardar e tempo para jogar fora. Tempo para rasgar e tempo para costurar. Tempo para calar e tempo para falar. Tempo para amar e tempo para odiar. Tempo para a guerra e tempo para a paz. Disse Bento XVI: a verdadeira velhice, venerada, não é somente a idade avançada, mas a sabedoria e uma existência pura, sem malícia. Como você acha, como você pode contribuir com este tema, falando sobre o envelhecer? Qual a sua experiência? Como você pode contribuir? Você já pensou sobre isso? Te assusta o envelhecer? Hoje, quem vai nos ajudar também a falar sobre esse tema? Dr. Mauro Roberto Piovesan. E ele vai nos ajudar participando. E eu tenho várias perguntas que eu fui reunindo durante a semana sobre como envelhecer bem. Dr. Mauro Roberto Piovesan, que trabalhando com a geriatria, pode trazer a sua contribuição. Mas e você? Qual a sua opinião sobre como envelhecer? Em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 1, primeiro do ponto de vista bíblico, diz: não repreendas asperamente a um velho, mas admoesta-o como um pai, aos moços como irmãos. Não repreenda asperamente a um velho, mas admoesta-o como um pai. E nós já estamos na linha com o Dr. Mauro Roberto Piovesan. Muito obrigado, Dr. Mauro, por estar conosco e nos ajudar a trabalhar esse tema tão importante, porque queiramos ou não, aceitemos ou não, é inevitável.
Obrigado, Dr. Mauro Roberto Piovesan, geriatra, e seja bem-vindo. E gostaria de agradecer o convite do Padre Reginaldo Manzotti para que nós possamos trocar algumas ideias sobre o processo do envelhecimento. Dr. Mauro, como que é o processo do envelhecimento? E uma pergunta muito básica, mas por que envelhecemos? Essa é uma pergunta difícil de responder, porque não se sabe muito bem, né, por que nós envelhecemos, né? A partir de que momento alguns sistemas do organismo começam a ter problemas e começam a sofrer uma série de alterações na sua função, né, que são decorrentes desse processo do envelhecimento. É sempre bom lembrar que esse processo não se faz de maneira homogênea dentro do indivíduo, né? Então nós vamos ter órgãos que vão envelhecer de uma maneira mais acentuada que outros. Num grupo de pessoas nós vamos ter pessoas que envelheçam de maneiras diferentes e populações que também envelhecem de maneira diferente. Então isso tem uma heterogeneidade muito grande nesses processos de envelhecimento. Dr. Mauro, existem pessoas que parecem não envelhecer, não aparentam a idade que tem. Existe alguma explicação do ponto de vista como geriatra, Dr. Mauro? Não, alguma teoria que explicasse de maneira... Existem várias teorias que poderiam explicar todos esses processos, né? Então você fala em teoria de um relógio biológico que algumas pessoas têm e que andaria mais devagar, algumas teorias genéticas, né? É o que a gente que escuta. poderiam explicar também, mas todas as teorias falham, né? De ter o 100% da explicação de todos esses processos. Eu vou insistir nesse assunto, Dr. Mauro, e hoje a gente escuta muito dizer que é verdade que envelhecemos de acordo com a nossa mente. Uma pessoa que mantém a mente ativa demora a envelhecer? Eu te diria assim, qualquer atividade, não só mental, mas atividade física, o controle adequado a melhora de certos hábitos de vida, são extremamente salutares no sentido de se ter um envelhecimento saudável. Isso é extremamente importante. Então, se a gente consegue manter nossa mente ativa um tempo maior, a gente estuda, participa, tudo isso, não tem dúvida, isso vai se refletir num retardamento desses processos, levando com que a gente possa viver mais tempo com uma funcionalidade adequada. Uma questão de qualidade de vida, né? Isso que o Dr. Mauro diz é interessante, porque a pessoa, eu sempre falo, é um estado de espírito envelhecer. Envelhecer não é algo ruim, não. É uma questão de maturidade. Agora, estudos têm sido feitos de uma forma bastante precisa. A importância de você ocupar a sua mente. Lembro-me recentemente, aqui eu quero dizer, às vezes fazer um caminho diferente. Você sempre pega o mesmo ônibus. Às vezes tentar mudar a sua rota. Como esses dias diziam, você sempre usa o relógio do lado do braço esquerdo, como eu, às vezes use o lado direito. Ver através do espelho. Forçar a mente a não se acostumar com as mesmas coisas. É importante esse exercício, o trabalho manual. É importante isso para que você não se bitole. Bom, não sei o que o Dr. Mauro tem a dizer, mas deixa eu fazer uma pergunta, Dr. Mauro. Eu recebo muito esse questionamento, essa dificuldade. Por que nós relutamos tanto no envelhecimento, a envelhecer, na verdade? Veja bem, Padre Reginaldo, eu acho que a nossa sociedade colocou um conceito que envelhecer está relacionado à incapacidade. Isso é totalmente uma ideia totalmente, até preconceituosa em relação aos idosos. Nós vamos ter pessoas aos seus 70, 80 anos, muito bem, funcionalmente muito bem, participando, trabalhando, tendo todas as suas atividades. Então a sociedade cunhou, né, fez essa ligação de envelhecimento com incapacidade, o que não é realidade. Nós vamos ter incapacidades em qualquer época da vida, não só em pacientes idosos.
Perfeito. Dr. Mauro, eu vou pedir licença para a gente continuar a segunda parte da nossa entrevista depois, quando nós vamos falar um pouquinho sobre como envelhecer, sobre a espiritualidade, se ela tem influência no envelhecimento, como lidar agora, tendo falado do ponto de vista clínico sobre o envelhecimento, agora como procurar ter um envelhecimento sadio. Nós já temos a participação lá de Sinop, o Jorge, perguntando, existe alguma encíclica do Papa sobre as pessoas idosas? Jorge, eu te respondo depois. Tem sim. E é interessante perceber a espiritualidade do idoso, a espiritualidade da pessoa idosa. E a Edna, de Cordeirópolis, ela diz assim, tenho medo da velhice sim, acho que não aproveitando bem meu tempo, já tenho 34 anos. Não faço o que gostaria de fazer, tantas desavenças, tanta dificuldade, não tenho tempo para fazer coisas úteis. Fico nervosa por isso. Me dá desespero. Gostaria de trabalhar em algo que gosto, sou vigilante de banco. Mas não sei o que fazer, padre. O senhor, uma benção, sou associada, já arrumei mais associados. Obrigado por existir, Edna. Edna, feliz daquele que consegue fazer o que gosta dentro do trabalho. Mas há pessoas que não conseguem. Então o que você precisa? Você precisa ter um pouco de disciplina, no sentido de que há momentos no final de semana, no seu tempo, você saber administrar. Eu aprendi que na vida, a gente precisa, quem vive com checklist como eu, também acredito você, com um monte de programação, você programar, por exemplo, tempo de lazer. Você pôr no teu caderninho da atividade do dia, tempo para fazer algo que você gosta. Por exemplo, tempo para a saúde, tempo para uma caminhada. Você programar, essa meia hora eu vou dedicar para falar, ter uma boa conversa. É sério, gente. Você programar lá, tempo para ler. Tempo para tocar um instrumento na sua programação. Ser disciplinado, não deixar a vida tomar conta de você e ela se tornar algo pesada, odiosa, a vida ser extremamente um fardo pesado. Eu continuo e pergunto, como então envelhecer bem, Dr. Mauro? Acho que envelhecer bem, demanda uma série de condutas adequadas. A primeira, ter uma cabeça boa, participar, estar sempre em contato com pessoas, isso é extremamente salutar. Atividade física constante, tanto pelo aspecto físico como um aspecto também cognitivo, em termos de cérebro, isso é extremamente saudável. O controle de certas doenças que acompanham, o processo de envelhecimento, isso é extremamente salutar. Os exames de rotina para detectar certas situações e tratá-las de maneira adequada, o aspecto, até o aspecto religioso de muitos pacientes, isso se traduz, numa melhora, dos processos de envelhecimento. Então a espiritualidade, ter uma religião, Dr. Mauro, pode ajudar a ter uma qualidade, uma melhor qualidade no processo do envelhecimento? Eu acredito que sim. As pessoas são muito mais ligadas, as pessoas são muito mais, têm sentimentos muito mais bonitos que os outros que não teriam. Essas pessoas participam mais, estão sempre pensando em ajudar o próximo, a fazer um voluntariado, tudo. Então isso ajuda e ajuda bastante, sim. Doutor Mauro, eu tenho batido nessa tecla, viver bem na idade que se tem. Tem atitudes certas para cada idade ou não? Eu acho que sim, a gente tem que saber de certas situações, que certas idades que nós vamos passar nos propiciam, a gente saber lidar com isso. Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que a gente não pode querer viver aos 70 da mesma maneira que a gente viveria aos 20. Então, às vezes, essas incongruências é que levam a uma série de conflitos. Eu acho que o indivíduo que sabe as suas capacidades, ele sabe as suas limitações, ele vai viver muito bem.
Doutor Mauro, como lidar com o idoso em casa? É cada vez mais crescente, nós sabemos que a taxa de vida aumenta a cada dia. Isso é bom, louvado seja Deus. Mas isso, consequentemente, faz com que o Brasil aumente o número de idosos. Do ponto de vista social, um problema seríssimo, porque a questão é, o Brasil está envelhecendo. Maior número de idosos. Aí a gente tem que abrir uma reflexão sobre a questão social do idoso, o papel do idoso. Mas, em casa, como lidar com o idoso? Veja bem, eu acho que o aspecto familiar é extremamente salutar para qualquer pessoa. Não só para um paciente idoso, mas para qualquer pessoa. Então, ter uma estrutura familiar adequada, a convivência, né, que no nosso caso, estamos falando de idosos, a convivência com os filhos, com os netos, as reuniões, isso tem um aspecto extremamente importante. Por exemplo, nós que lidamos com pacientes, nós nos deparamos com pacientes que perderam esses vínculos. E isso é extremamente prejudicial para eles. Né? Ou por uma questão de doença, que ele teve que ficar internado, ou ter afastado do convívio familiar. Então isso é extremamente deletério para esses pacientes. Né? Então aí é muito ruim. Então esse controle, esse convívio familiar, né? Toda essa gama de atividades que você tem é extremamente salutar. Concordo com o senhor e tenho batido nessa tecla que casa de recuperação pode-se ter o chão de mármore, paredes de ouro, teto de diamante. Não substitui o relacionamento familiar. Tanto que diz o Levítico, capítulo 19, versículo 2, diante da cãs, cabelos brancos, te levantarás e honrarás a face do ancião e temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Honrar pai e mãe tem essa dimensão de respeito às pessoas idosas, respeito, valorizar a sabedoria. E aqui, querido povo de Deus, é a gente poder olhar para os idosos com respeito e numa atitude de escuta, de atenção. Eu acho interessante que os santos já falavam sobre isso. Doutor, eu já tenho ainda mais duas perguntas. Não, já vou fazer, mas depois eu quero aprofundar isso, que os santos já contemplavam essa reflexão. Doutor Mauro, a Isaura acabou de fazer uma pergunta lá de Fortaleza. E ela faz uma afirmação, se o senhor pudesse comentar. Ela diz, a terceira idade é a idade da depressão? Veja bem, a depressão ocorre em qualquer idade. Você vai ter pessoas jovens deprimidos, você vai ter pessoas de meia idade deprimidas e vai ter pacientes idosos deprimidos. Então dizer que isso seja exclusivo da terceira idade, não. Então isso é um mito que você criou. Então você vai ter em qualquer idade. É uma depressão, é uma doença, e isso tem que ser tratado, e a partir do momento que você trata e as pessoas se conscientizam que isso é uma doença e merece tratamento, elas voltam a ter a sua qualidade de vida mantida em qualquer idade. Muito obrigado, doutor Mauro, pela sua participação. Obrigado mesmo. Muito obrigado, padre. É sempre uma satisfação e estou sempre à disposição. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço, doutor Mauro. Antonina, Deus abençoe, querida. Amém, padre. Você fala de onde? Fortaleza. Fortaleza. Escuta pela rádio? Dom Bosco. Dom Bosco. Pois não, querida? Padre, a minha pergunta é a seguinte. Conforme assim, a gente vai envelhecendo, muda a nossa maneira de acreditar em Deus? Muda. Porque Deus não muda. Exatamente, comigo aconteceu isso. Muda sim o processo de maturidade, filho. Como muda também a questão afetiva. Não tem uma mudança na sexualidade? Tem, não tem? Tem. Também na vida espiritual. Não é que Deus muda, mas a nossa compreensão para assimilar os valores de Deus, a nossa maturidade para compreender a fé, vai amadurecendo. É isso que você sente, essa maturidade, essa diferença? Você sente isso? Sinto, sim. Percebo o que aconteceu comigo. O que você sente? Porque quando eu tinha 20 anos, 30 anos de idade, eu não tinha a fé que eu tenho hoje, tá entendendo? Tá.
eu já vou mais à missa, tá entendendo? Certo. Já vejo as coisas completamente diferentes, assim. Que bom. Isso significa... Mudou muito. E ouvindo o seu programa principalmente. Tá certo. Me ajudou muito. Tá certo. Tanto que eu estava dizendo, Santo Agostinho diz assim, Antorina: procura que tua infância seja inocente, tua meninice respeitosa, tua adolescência paciente, tua juventude virtuosa, tua maturidade carregada de méritos e tua velhice sábia. Exatamente essa sabedoria que a gente vai adquirindo com as pancadas, com as escorregadas, com as frustrações. Isso é maturidade, e na vida espiritual também. Ana Maria, seja bem-vinda. Você Obrigada. Fala de onde? Eu falo de Londrina. Está me escutando? Pela Rádio Alvorada. Perfeito. O que você tem a contribuir, a dizer, a partilhar conosco sobre este tema? Eu vou tentar ser bem objetiva. Eu tenho uma curiosidade. A minha mãe, ela tem 92 anos. Sim. E ela perdeu a visão, assim, 98% da visão. Sempre foi uma mulher de fé, sempre orou bastante, mas a momento, durante o dia, várias vezes ela murmura, ela questiona por que ela está sem a visão, por que ela não está andando, e coisas mais, assim, eu não fui obediente para minha mãe, e por que eu estou assim. E a gente fica, muitas vezes, nós ficamos questionando, meu Deus, até que ponto nós consideramos pecado, e até que ponto a gente pode considerar que isso pode ser um distúrbio pela idade? Veja, aqui você levanta 2 pontos que eu gostaria de explicar sobre a moralidade de alguém que já nós sabemos, chama-se demência senil, chama-se um problema senil, entendeu? Essa pessoa não tem controle do que fala. Ela já não pode ser imputado valor moral sobre isso. Esses dias alguém veio na sacristia partilhando que a mãe, muito temente a Deus, mulher de Eucaristia, mulher do apostolado, de repente agora com um problema de Alzheimer e já nessa fase, diz besteira, fala coisas absurdas. Você não pode imputar moralidade nisso. Você não pode dizer que a pessoa está ofendendo a Deus. A pessoa está tendo um momento de escapar, fala aquilo, e nem é o que está no coração, é o que ouviu, o que às vezes conscientemente repreendeu. Então esse é o primeiro ponto. Segundo, Ana, a gente tem que tirar essa visão, e aí os filhos, importante, de que Deus castiga. É importante esse tema, de que Deus pune uma pessoa que, não, Deus faz chover para os bons e os ruins. E eu quero dizer que faz parte da vida, da nossa trajetória, nascer, viver e carregar o peso da idade. A perda dos reflexos, a perda da visão, a perda da audição, isso não é castigo de Deus. Isso faz parte da própria fragilidade, contingência e natureza. Então, olhar com isso, para isso, de uma forma um tanto mais natural e como parte da própria criação, isso faz com que tenhamos mais serenidade no envelhecimento. E nós estamos envelhecendo, cada dia. Então, a qualidade dos nossos dias, a qualidade, a gente tem que se perguntar, como é que eu estou levando o meu dia? Qual é a qualidade do meu viver? O que eu estou plantando hoje para colher amanhã? Por exemplo, cada dia eu e você, e todos nós temos que pensar, eu estou plantando amor, porque eu vou colher amor. Se eu estou plantando carrapicho, se eu estou plantando urtiga, lá na frente, o que eu vou receber da minha família? Então é esse o espírito, mas não significa que alguém que perdeu a visão, a audição, tenha cometido pecado. Eu vejo essa teologia muito presente e eu acho extremamente errada e odiosa. Obrigado pela sua participação, Ana, de Londrina. Veja, aqui tem... O senhor não acha que é contraditório essa questão social
não é só contraditório, eu acho uma falta de dignidade da pessoa humana, um desrespeito. Você percebe que, e eu percebo isso a nível mundial, na crise econômica, a primeira coisa que se faz diante de uma recessão é diminuir a aposentadoria dos idosos. Segunda, é tirar os benefícios de pessoas. Está errado. Não é esse o caminho. Tanto que existe o estatuto da pessoa idosa, está o direito dos idosos. Porque assim como se trabalhou o direito dos adolescentes, os idosos também têm seus direitos. E é importante a gente contemplar os direitos, o respeito. Isso é uma conquista. Como manter a mente sadia na velhice? A Marlene de Curitiba é, como o geriatra disse, ter atividade, se ocupar. De fortaleza, Elisa, velhice é um acúmulo de sabedoria, sim, quando você consegue guardar no coração. Aí que entra uma vida de oração e contemplação. A espiritualidade da pessoa conta muito se a pessoa será sábia. Porque a idade, eu sempre digo, chega no final do ano, todos fazem balanço. Balanço para até prestar conta para o leão, né? Para prestar imposto de renda, quanto que rendeu no ano, se vendeu bem, não vendeu bem, se adquiriu bens. Mas será que no final do ano não é também da gente se perguntar se nos tornamos mais velhos e mais sábios? Ou nos tornamos mais velhos e mais amargos, mais ranzinzas? Eu sempre digo, e é uma verdade, a idade amansa muita coisa. Amansa gênio, mas também às vezes piora. Então, como que você tem lidado com a sua espiritualidade? Como você tem lidado com a sua afetividade? Você tem tentado se tornar uma pessoa melhor? A Janete de Curitiba, como conviver com manias das pessoas idosas sem perder paciência? É importante essa pergunta. Janete, primeiro, manias todos nós temos. Só que como nós somos autossuficientes, nós temos a liberdade de ir e vir, a gente não denota tanto essas manias. O que acontece é que a pessoa, se tornando mais dependente, as manias se tornam mais aparentes. Então, a questão é como ter paciência. E aqui é um tema interessante. Aumentar a paciência pela oração, pelo exercício, pelo autocontrole, pela graça. Pedir, Senhor, dai-me o dom da paciência. E a paciência, ela não vem de uma vez, ela é um exercício constante. A paciência é você... Esses dias eu orientava uma pessoa de Recife, contar até 1000. E depois ele me mandou a resposta, está funcionando, padre. Ele que perdeu as pernas, eu não sei, ele perdeu um dos membros e fica em casa agora. Então eu disse para ele, na hora peça, Senhor, dai-me paciência. Claro que a gente tem estouro. Claro que ninguém tem sangue de barata. Só que ter um pouco mais de serenidade e saber, não ter vergonha de pedir desculpa, eu errei, mas também cobrar. Às vezes a gente não quer cobrar para não ser cobrado. Às vezes a gente foge do conflito. Fugir do conflito não significa solucionar o conflito. Nosso Senhor explicou muito isso. Por que o idoso é tão teimoso, me pergunta Meire. Gente, não é uma questão de ser teimoso. Podemos até aprofundar o tema, o que é teimosia? Ah, Ana, desculpa, filha. Deus abençoe. Você fala de onde? Eu falo de Fortaleza. Fortaleza, Rádio Dom Bosco. Pois não, querida. Olha, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu tenho 54 anos. Tá. Eu não sou casada, eu não tenho filhos. Aí eu tenho muito medo de chegar à velhice e não ter ninguém para cuidar de mim, que é o caso também, que eu cuido da minha mãe há 11 anos já. E olha que esse mesmo assunto apareceu aqui. Deixa eu ver aqui. A Nauf, ela diz assim: por ser filha única, tenho medo de ficar sozinha na velhice. Mas
Não é medo da idade, é medo da solidão. É o caso, né, Ana? Não, mas eu tenho família, certo? Eu Ah. tenho irmãos e irmãs. Mas são tudo casados e vivem nas suas casas. Eu sou solteira e cuido dela. Certo. Só que eu tenho medo de chegar numa velhice, não ter ninguém para cuidar de mim. Então eu peço a Deus para me desamparo, cuidar bem né? antes. Aí eu queria saber, é pecado eu pedir isso a Deus? Filha, não é pecado, não. Eu Não não é quero pecado. chegar numa idade que não tem ninguém para cuidar de mim. Eu entendo. Eu peço a mesma coisa, porque eu não sei quem vai cuidar de mim. E eu peço a Deus para não ir para o asilo. Só peço para não ter uma morte repentina. Exato. Eu peço para não ter, não quero ter. Sabe por quê? Porque eu peço a Nossa Senhora a graça dos últimos sacramentos. Então, a morte repentina poderia ser de eu morrer sem os últimos sacramentos, a unção dos enfermos, eu poder me confessar. Eu rezo sempre isso. Eu também peço isso, quero morrer serenamente, calmamente. Serenamente, mas mais ungida. Então, Ana, eu entendo a sua preocupação. Não é o medo, é medo do desamparo. Não é pecado Exato. pedir isso, não. Pedir, Senhor, que me prepare e que antes que eu seja um peso para minha família, leva-me contigo, Senhor. Mas seja feita a tua vontade. Pedir não é errado, mas sempre dizendo, Senhor, seja o que for, eu viverei como um dom de Deus. Lembre, Ana, que a idade avançada é um dom, é uma bênção. São poucos os que têm. Que Deus abençoe, Ana. O José me pergunta de Curitiba, Padre, o que o senhor pensa sobre os lares para idosos? Eu acho que é uma falta de amor. A menos que, claro que toda regra tem exceção, mas em muitíssimo caso, eu tenho certeza que o que mais eles querem é afeto, é carinho, é amparo, é amor. Pode ter certeza. Bom, tem tantas questões aqui e eu quero terminar com uma carta que João Paulo II escreveu aos anciãos. O que é a velhice? Às vezes fala-se dela como do outono da vida. Assim fazia Cícero. Segundo uma analogia sugerida pelas estações e pelo andamento das fases da natureza. Basta olhar ao longo do ano para as mudanças da paisagem nas montanhas, nas planícies, nos prados, nos vales, nos bosques, nas árvores e nas plantas. Há uma estreita semelhança entre o biorritmo do homem e os ciclos da natureza a qual ele pertence. Porém, o homem, por sua vez, distingue-se de toda a realidade que o circunda, porque é uma pessoa plasmada à imagem e semelhança de Deus. Ele é sujeito consciente e responsável. Mas mesmo na sua dimensão espiritual, ele vive a sucessão de distintas fases, todas igualmente passageiras. São Elfrem, o sírio, amava comparar a vida com os dedos da mão. Quer para pôr em evidência que a sua duração não vai mais além do que um palmo, quer para indicar como são vários dedos, cada fase da vida tem a sua característica. E os dedos representam os 5 grandes degraus por qual o homem progride. A infância, a juventude são os períodos onde o ser humano está a formar. Vive projetado para o futuro e tomando a consciência das próprias potencialidades. Forja projetos para a idade adulta. A velhice também possui os seus bens, porque, como observa São Jerônimo, atenuando o ímpeto das paixões, ela aumenta a sabedoria, dá conselhos mais amadurecidos. Em certo sentido, é a época privilegiada daquela sabedoria, que em geral é fruto da experiência, porque o tempo é um grande mestre. Além disso, é bem conhecida a oração do salmista: ensinai-nos, Senhor, a contar nossos dias,
para que guiemos o coração na sabedoria. Salmo 89. Que Deus abençoe a todos vocês. São Paulo apóstolo diz em Tito capítulo 2, versículo 2, que a pessoa idosa sejam sábias, dignas, ponderadas, cheias de uma fé sadia, de muito amor e de muita perseverança. Evangelizar é preciso,